gente, hoje eu vim fazer pra vocês as 20 diferenças entre a 5ª temporada de Outlander e o livro 5 de Outlander. Então, só lembrando, eu fiz as diferenças entre livro e série, né? Livro versus série de cada episódio. Então, você pode ver aí, tem toda uma playlist aqui no canal, onde eu fiz o react de cada episódio, eu fiz a análise de cada episódio e eu fiz o livro versus série de cada episódio. Esse daqui é só um apunhado de toda a temporada, mas eu tenho aí o livro versus série de cada episódio, falando especificamente as diferenças, ok? Então, se você tem interesse depois de ver esse vídeo, vai lá dar uma olhada, porque eu falo todas as diferenças e foram algumas, tá? Algumas mudanças foram assim, eu achei muito bacana, eu gostei da mudança. Outras me deixaram irritado, mas teve ali a sua leva de mudança. Lembrando também que eu tenho um vídeo igual a esse da 4ª temporada, então eu recomendo que vocês assistam também, tá? E aqui no canal tem muito conteúdo sobre Outlander. Eu pretendo lançar aí toda quarta-feira algum vídeo a respeito da série. Então, se você gosta da série, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais e bora falar sobre essas 20 diferenças. Bom, a minha lista aqui não tá marcada em ordem, né? Só tá assim, eu fui lembrando, vendo alguns vídeos meus onde eu falei sobre as diferenças e fui colocando aqui, tá? Então não tá em ordem, só tá aqui as 20 diferenças. Vamos lá. A primeira diferença, e essa foi uma diferença que eu realmente fiquei muito chateado de terem mudado, foi a diferença no casamento da Jocasta. O casamento da Jocasta nos livros acontece um monte de coisa que na série eles não colocaram. Na série foi um casamento até tranquilo, teve ali algumas tretinhas ali com o Willis. É Willis o nome dele, não é? Eu esqueci o nome daquele cara. Mas teve ali algum desentendimento do Jaime com aquele Willis e tal, acabando meio que fazendo negócios ali com o Willis. Mas no livro tem toda uma treta, tá? Só lembrando também, meu povo, que aqui eu vou dar spoiler do livro, tá? Fica avisado. No livro tem invasão do Stephen Bonnet, tem ali o ataque à Jocasta, tem uma escrava que é morta no lugar do Duncan. Então, é uma treta, assim, que acontece nesse casamento muito grande. A Claire fazendo uma autópsia não autorizada, tendo que queimar um barracão para poder esconder isso. Então, acontece muita treta nesse casamento da Jocasta. E eu queria ter visto mais disso na série. 2. A segunda diferença de livro e série é: o Bonnet só aparece 2 vezes na série, no livro. Tá? E ele não morre no 5º livro. Ele aparece 2 vezes no livro 5, que é o casamento de Jocasta, e depois quando ele ataca a Claire e a Brianna. Só que nesse momento tá a Claire, Brianna e Marcia ali com as crianças. Mas ele só aparece essas 2 vezes. Algumas outras vezes ele é mencionado. Na série eles trouxeram essas menções à vida, tipo aquela treta lá do ringue de luta, aquilo ali é mencionado. A gente sabe que ele tá fazendo um negócio com algumas pessoas assim que tem um certo renome. Na série mostra ele fazendo esses negócios e tal. Mas aparecer mesmo, no livro ele aparece 2 vezes. E na vez que ele ataca a Claire, mas a Brianna e a Marcia ali, ele não morre nem sequestra a Brianna depois disso. Então ele aparece somente essas 2 cenas, tá? A terceira diferença é Marcia e aprendiz. No livro 5, a Claire ainda não tem um aprendiz onde ela vai ali ensinar medicina. Isso acontece no livro 6, né? Porque eu também já peguei um certo spoiler aí depois que a Marcia virou aprendiz, eu vi o povo falando que isso acontece no livro 6. No livro 5, ela não tem aprendiz, tá? Isso não acontece. Não tem a Marcia como aprendiz, mas essa é uma diferença que eu gostei bastante. Então não temos isso no livro 5. A 4ª diferença é a Marcia, ela fica grávida do 3º filho no fim. Ela anuncia, na verdade, né?
a gravidez do terceiro filho no final do livro. E ela não dá luz ao bebê no final do livro. Pelo menos eu não me lembro. Ela não engravida do quarto filho, sabe? Ela somente... quando o Jaime é picado pela cobra, ali é anunciado a terceira gravidez da Marcely. Não lá no casamento da Brianna e do Roger. Não, isso acontece lá na picada da cobra. Ali a Marcely conta, né? Conta-se entre aspas, porque é o Jaime que desconfia que ela tá grávida. E ali ela anuncia a gravidez dela. Agora, ela ganhar neném, eu não me lembro se isso acontece no livro, no final do livro. Mas acredito que ela não ganhe, não tem esse bebê no final do livro 5. Então, não tem bebê 4 no livro 5. 5. A cabana da Fanny. Ali teve algumas coisas que foram bem iguais ao livro, mas teve coisas que foram diferentes também. Tipo, toda aquela treta ali da Fanny, do marido dela, sim, tem no livro, ela grávida, ela ganha neném, ok? Só que no livro, o neném dela é branco, com uma mancha, que eu esqueci o nome da mancha. A Claire fala o nome da mancha, que quando o Jaime vê essa mancha, eu acho que a Fanny já até fugiu nesse momento. Mas quando o Jaime vê essa mancha, o Jaime acha que a Fanny, ela agrediu, ela machucou o bebê. Só que a Claire explica que não. Que aquela mancha ali é que o bebê vai ficar negro, né? A pele dele vai escurecer no decorrer do tempo, né? Dele ir ficando mais velho, né? Ele é um bebê negro, só que nasceu branco. Aí rola toda a treta ali, que a gente descobre que a Fanny, ela se envolvia com um escravo fugitivo, se não me engano, e tal. Então, na série, eles colocaram o bebê já com a pele escura, e isso eu achei um pouco incoerente, porque naquela época ainda estamos falando de uma época onde existia escravos, onde era legal ter escravos. Então, um bebê negro não seria herdeiro de toda aquela propriedade que o marido da Fanny tinha. Sejamos lógicos, eu acho que não. Não conheço muito da época da escravidão, mas ao meu ver, eu acho que um bebê nascido da esposa de um cara que é branco, ela é branca, o neném nasce já negro, a gente sabe que ali o Jaime fala o negócio da lei ali e tal, mas eu acho que eles iriam achar um jeito de proibir aquele bebê de ser proprietário de alguma propriedade se o bebê já fosse escuro, já tivesse a pele escura. É por isso que no livro eles correm ali para poder legalizar tudo e colocar tudo no nome da criança. Porque eu achei meio estranho. Mas a série eles já mostraram ali um bebezinho mais com a pele escura pra já falar, né? Ele é filho de um escravo fugitivo, beleza. A Fanny também, ela foge durante eles indo pra cidade. Quando o Jaime e a Claire pegam o bebê e ela e leva pra cidade. No meio do caminho a Fanny foge da cidade e tal. Aqui, a sexta diferença é a viagem no tempo de Brianna e Roger. Isso no livro 5 não acontece. Não acontece viagem no tempo no livro 5. Eles nem cogitam isso no livro 5. Então, toda essa história aí deles indo nas pedras, colocando a mão, voltando pro mesmo lugar, isso não tem no livro 5. Sétima diferença, o sequestro da Claire. Essa é uma história que eles adiantaram do livro 6 pra 5ª temporada. Então, eu não vou saber aqui pontuar o que foi diferente ou não durante o sequestro, porque eu ainda não li o livro 6, tá? Mas quando eu ler, eu já falei isso antes, mas quando eu ler o livro 6, eu volto e faço o livro versus série desse episódio para mostrar as diferenças entre livro e série, ok? Mas o sequestro da Claire não acontece no livro 5. Isso é lá no livro 6. 8. O Roger não fica querendo voltar pro futuro toda hora. Na série eles colocaram o Roger falando quase que o tempo todo falando
que ele quer voltar pro futuro, que ele quer ir pro futuro e tal. No livro isso não acontece. Acontece uma outra menção sobre ir ou não pro futuro, mas ficar com essa pauta de voltar pro futuro toda hora, isso não acontece. Tanto que no final do livro, né, depois da descoberta ali do Jeremiah poder voltar, poder atravessar as pedras, o Roger, ele até fala com o Jamie, né? Você falou sério quando você me chamou de filho da sua casa? O Jamie falou, sim, eu falei. Ele vai e fala, então eu falo sério agora também, que eu vou ficar aqui do seu lado. Aqui é nosso lar, aqui é nossa casa. Então ali eles decidem ficar. Então não tem toda essa vibe aí deles querer voltar pro futuro, né? O Roger e tal. Então isso daí foi uma coisa que me incomodou na série também. 9. A Praga dos Grilos. Isso não acontece no livro 5, tá? Isso, pelo que eu vi na internet o povo falando, acontece lá no livro 6 ou 7, não sei. Mas no livro 5, isso não acontece. Ok? Mas eu até que gostei, sabe? O Roger precisava de uma vitória ali. 10. A morte do Murtagh. Bom, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? O Murtagh, ele morreu lá no livro 3. Então, aqui não temos Murtagh. Então, não tivemos morte de Murtagh no livro 5. Porque Murtagh já tá morto há muito tempo. Então, Murtagh não existe nesse ponto da história no livro 5, ok? Mas foi uma morte triste, foi uma morte que me impactou. Eu fiquei chocado, eu ficava revoltado com as intromissões que o Murtagh fazia durante a série, mas na hora que ele morreu, eu tomei um baque, sabe? Eu fiquei chocado. Eu não esperava a morte dele, pra falar a verdade. 11. A morte do Tenente Knox, né? Ele não existe nos livros, tá? O que existe nos livros é um tenente, capitão, não lembro o nome, a patente dele exatamente, que é o Reis. Tanto que aquela carta que o Jamie recebe no final da quarta temporada, se não me engano, o tenente chega lá para entregar a carta dele, uma carta do Jamie, mas não tem nada a ver com o Murtagh, sabe? O Tenente Knox é um cara que tá ali constantemente em Furzes Ridge. Knox não, gente, o Reis. Tá constantemente em Furzes Ridge. Então, Knox, ele não existe no livro, tá? No 5º livro. Não existe. Foi, talvez, uma saída, porque já teve um Reis na série, se não me engano. Então, talvez eles criaram esse outro nome para poder não confundir a cabeça de quem tá assistindo. Mas no livro temos aí um Capitão Reis, eu acho que é capitão, que fica aí junto com o Jamie e circulando ali o Furzes Ridge. Que, se não me engano, ele é até filho de um amigo do Jamie da época de Culloden, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. 12. O Roger se sai bem com a família lá, com o tumulto dos Browns. Porque na série a gente viu que o Roger, ele meio que entrega o Morton e fica mal visto ali por todo mundo, né? No livro isso não acontece. No livro ele esconde o Morton até o Jamie chegar com a solução. Porque até então ele não tinha nenhuma solução em mente. Ele pensou que o Jamie é o cara que sabe tudo, ele vai saber dar um jeito nisso aqui. Então ele escondeu o Morton e foi distrair a galerinha lá com bebida e música até o Jamie chegar e dar um jeito naquilo tudo. Mas o Jamie até fala, né, que ele se saiu bem e tal. O Roger fica até assim meio, sabe, meio orgulhoso de si mesmo daquele momento, mas ele não sai mal nesse tumulto todo, ele se sai bem. 13. Não temos flashes do futuro, né? Acontecimentos do futuro que eles trouxeram pra série. Nessa temporada, acho que teve o quê? 2? Foram 2, não é? 2 flashes do futuro. Que foi a Claire mais aquele paciente e o Roger mais a Brianna falando sobre do episódio 8 da Famous Last Words, né? A famosas últimas palavras. No livro a gente não tem isso, tá? Não tem qualquer menção, pelo menos eu não me lembro. Não temos qualquer menção sobre acontecimentos do futuro ou cenas deles do futuro pra pontuar o que tá acontecendo ali. Não temos isso.
Mas foi legal ver. Essa é uma mudança que não me incomoda, na verdade. 14. O Sr. Willy não faz parcerias com o Bonnet, como na série foi mostrada. Ele nem conhece o Bonnet, tanto que lá no casamento o Jamie acha que ele conhece o Bonnet porque vê os dois meio que juntos, só que na verdade foi uma baita de uma coincidência, sabe? O Willis estava indo para um lugar e o Bonnet apareceu atrás do Willis. Só que o Willis nem sabia quem era Bonnet, tá? O Bonnet, ele se envolve, ele faz as parcerias dele com outras pessoas. Mas o Willis, ele não faz parceria, tá? E no final ali, até o Sr. Willis ajuda lá naquele... Como é que é, gente? Aquele plano ali pra capturar e matar o Bonnet lá do Roger, mas do Jamie e o Ian envolvido. Aquilo ali, acontece tanta treta no livro que até o Willis aparece ali pra poder pegar umas pessoas que estavam escondidas ali, umas tretas de escravo, ovelha, javali, alemão, russo, sei lá, um javali com a nacionalidade diferenciada. Então é umas tretas que acontece ali que não teve na série também. Mas o Willy, ele não é envolvido com o Bonnet. 15. O Jamie não usa Red Coat no livro, tá? Isso foi uma escolha da série. E uma escolha que eu achei muito acertada, porque a gente sente o ódio, né? A raiva do Jamie de estar tendo que vestir aquela roupa, né? Uma roupa que foi marcada com tanta dor na história da cultura dele, da família dele, da vida pessoal dele. Então, é uma marca ali nele que ele tá tendo que aderir, que é muito... que machuca muito ele, e eu achei muito incrível a série ter colocado isso. Eu achei que foi uma mudança muito acertada e eu gostei muito de ter visto isso. No livro, toda aquela confusão ali da batalha e tal, entre o Red Coat e os reguladores, o Jamie não tá de Red Coat. Ele não veste. 16. O Ian, ele voltou muito cedo na série. O Ian, ele volta, faltando que acho que 30, menos de 50 páginas para acabar o livro, o Ian volta. Então muita coisa que o Ian estava envolvido na série, ele não estava envolvido no livro, porque ele chega bem depois. Ele chega no finalzinho mesmo do livro, sabe? Mas eu gostei muito deles ter voltado o Ian bem antes, porque deu mais tempo de tela pro Ian e a gente vê a diferença dele, né? Eu gostei muito disso. Se fosse seguir a lógica do livro, ou o Ian apareceria no final do penúltimo episódio ou no último episódio. Mas eu gostei que ele voltou antes. 17. O John Grey não aparece no livro 5. O John Grey mas o Jamie, eles vivem trocando cartas, né? Um manda carta pro outro, até porque o John Grey tá ajudando o Jamie a rastrear o Bonnet, né? Então os dois trocam cartas o tempo todo. Mas aparecer mesmo, o John Grey não aparece. Mas eu gosto muito do John Grey e do ator do John Grey. Então eu gosto deles terem colocado, arrumado jeitinhos ali pro John Grey aparecer, mesmo assim que, né, não estivesse na história do livro. 18. O encontro de Brianna e Bonnet. Né? Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, o Bonnet aparece 2 vezes. E a segunda vez que ele aparece foi quando a Brianna e ele se encontram. Tá a Brianna, a Marcel e a Claire no mato ali, eu não lembro o que elas estavam fazendo, junto com as crianças. E nisso, quando o Bonnet aparece, tá a Claire... Agora, eu não me lembro se era a Claire e o Jeremiah que ela fingiu ser o Germain, ou se era realmente o Germain. Mas rola uma treta assim. Mas elas estavam ali com as crianças. E nisso, o Bonnet estava querendo levar a Brianna e o Jeremiah. Acontece uma treta toda. Ele não pega a Brianna e a Brianna atira nele, nas partes dele. E ele foge. Tanto que acho que a Claire fala que não sabe se acertou, né? De fato, ali as partes dele, mas que ele tava segurando e tava sangrando, isso tava.
Mas a Brianna dá um tiro nele ali antes dele fugir. Então toda aquela treta ali do sequestro e tal não tem no livro, tá? Ele ataca elas sim, num contexto diferente, e a Brianna acaba atirando nele nas partes dele, né, no livro. 19. A Brianna na casa do Bonnet. Bom, como eu falei, não tivemos o sequestro da Brianna. Esse sequestro da Brianna também é uma coisa que eles adiantaram do livro 6. Porque eu vi na internet que isso acontece no livro 6, tá? Novamente, quando eu ler essa parte no livro 6, eu volto para fazer um livro versus série dessa treta toda do sequestro da Brianna. Mas o sequestro da Brianna em si não acontece no livro 5, tá? Não tem nem... a gente nem vê, sabe, menção, possibilidade disso acontecer. Isso é toda uma treta do livro 6. 20. O ataque a Jocasta e... lá que na série foi o advogado da Jocasta que meio que atacou ela. No livro, a Jocasta meio que é atacada acho que 2 vezes, ela mais o Duncan. A primeira vez é quando o Bonnet tá atrás do ouro francês, né, que eu tô querendo fazer um vídeo a respeito do ouro francês também. E a segunda vez é quando aquela treta lá da enrascada lá do Jamie mais do Rod, que eles tentam capturar o Bonnet e dá tudo errado, que o Bonnet nem aparece. O Tenente Wolf, que tá envolvido nisso tudo, que tava lá, ele foge, corre pra casa da Jocasta e ataca. E na verdade não é a Jocasta que é atacada, é o Duncan. O Duncan é atacado e o Ulysses, ele mata o Tenente Wolf, né? E o Ulysses, ele não mata o advogado, ele mata um tenente, o Wolf. Por isso também que ele, tem que fugir. Mas toda essa treta do advogado também não tem no livro, né? É o Tenente Wolf que ataca ali a casa dela e tal. E então é um pouco diferente também. Bom, meu povo, essas foram as 20 diferenças de livro e série. É um apunhado. Nos livros, nos vídeos específicos de cada episódio, eu falo mais sobre quais diferenças relacionadas àqueles acontecimentos de cada episódio. Então, se você se interessou, vai lá dar uma olhadinha, que eu tenho muito conteúdo aqui de Outlander, gente. Muito mesmo. E toda quarta-feira, ao meio-dia, eu tô tentando lançar aí um vídeo novo a respeito de Outlander. Então, se você gosta de Outlander, já sabe, né? Me diz aqui nos comentários quais foram as mudanças que mais te chamou a atenção da série pro livro, se você já leu, se você não leu. Quais as diferenças aqui que eu falei que acontece no livro, que não aconteceu na série, que você queria também ter visto na série. E você que leu também, sabe? O que você queria que tivesse mostrado na série, mas não mostrou. E é isso aí, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até quarta-feira que vem. Beijão. Tchau, gente.